antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos, foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora vamos para o episódio de hoje do Consultório Aberto. Hoje eu abro a porta do consultório com a Juliana Gai. Gente, o currículo é tão extenso que eu vou permitir que ela mesma se apresente, mas eu quero contar o que me chamou a atenção quando eu ouvi o nome dela a primeira vez. Eu estava nos Estados Unidos e ela veio aqui, fez uma campanha, né, que nós abrimos aqui na Casa das Pontes, e quando eu olhei que ela lidava, né, melhorava a vida das pessoas mais velhas, dos idosos, falei, gente, preciso conversar com essa mulher. E eu estou tentando falar com ela, eu acredito que desde janeiro. E aí eu consegui hoje para poder entrevistá-la aqui no Consultório Aberto. E eu acredito, tenho certeza, que vai ser uma excelente conversa. Obrigada, Juliana, por ter vindo. E, por favor, conta para a gente um pouquinho quem você é, idade, sua especialidade, com que hoje você está trabalhando nesse aspecto da saúde da população. Carol, primeiro vou te agradecer pelo convite, né? É uma oportunidade ter um espaço para falar sobre isso, porque eu sempre falo que as pessoas não sabem exatamente o que eu faço. Então, assim, eu faço tanta coisa e as pessoas ficam pensando, mas o que ela faz exatamente, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de parar um pouquinho e explicar para o público como que é esse trabalho tão novo, né, que é ser gerontólogo, que é ser um especialista em envelhecimento, é uma oportunidade, né, que a gente não pode perder, porque a gerontologia ainda é uma ciência desconhecida do público. E Sim. Eu já vou contar por quê. E tão necessária, né, Juliana? E tão necessária. Eu recebi 3 menções honrosas pelo governo do Distrito Federal por um trabalho que eu fiz com mais de 90 idosos, né? Que o idoso ainda era ali os 60 a mais, que hoje em dia essa história não é mais nada disso. E nesse período que eu estava ali atendendo, eu fiquei tão feliz e tão grata de poder, né, auxiliar pessoas que estão num momento tão importante, e também foi um tempo de começar a pensar hoje, e a minha mãe? Como é que eu vou lidar ali agora, ela com 77, e quando eu vi que já havia alguém que cuidava dessa questão dos móveis, como você lidar com seus pais, é um período como com seus irmãos, o comportamento. Gente, isso é vida. Com as cuidadoras. Parabéns. Conta pra gente, para que as pessoas possam entender o quanto isso é importante, o quanto você pode facilitar, e nós não precisamos ser pegos de surpresa. Não, surpresa é péssimo, gente. Eu sempre falo isso, eu detesto surpresa. Eu sou uma planejadora e eu gosto de ter tudo organizado na minha vida. E aí as pessoas falam assim, tá, acontecem coisas que a gente não planeja. Acontecem, mas o que a gente puder ter conhecimento suficiente para a gente evitar uma crise, evitar um acidente, evitar uma doença, né, um evento aí, às vezes, até traumático, que seja uma surpresa, né? Se a gente tem recursos para isso, o que a gente puder se informar e se organizar para prevenir, faz muita diferença na nossa qualidade de vida, né? Eu falo que informação é paz, né, Carol? E o meu trabalho hoje, ele é muito mais associado à parte de informação do que relacionado à reabilitação. Porque a minha primeira formação é a fisioterapia. Eu me formei em fisioterapia há 25 anos atrás. E meu primeiro paciente, né, foi uma pessoa idosa.
né? E assim, eu lembro que eu sempre fui muito observadora e eu ficava observando que a questão do paciente idoso é que nunca é só ele, sabe? É a casa dele, é a empregada, é a cuidadora, e aí ele morar sozinho, não aceitar cuidado, é a família que briga, é a dificuldade em encontrar bons profissionais para, de fato, resolverem os problemas do processo de envelhecer, que não são simples, né? Envelhecer não é simples. Hoje eu dei uma palestra de manhã e no final da palestra eu falei assim que o pessoal tinha que sair com uma mensagem, né, para levar para casa e para compartilhar. E essa mensagem é que envelhecer é desapegar-se, porque é a última fase da nossa vida e é um momento que a gente precisa trabalhar o desapego até do nosso corpo, né? Porque um dia a gente vai desencarnar, né? E triste de quem desencarna abruptamente, porque eu falo que o processo de envelhecer, ele te traz tanta maturidade, tanta sabedoria, que todo mundo deveria viver a oportunidade de ficar velho, porque é uma oportunidade transformadora, né? E isso é o que me fascinou na área. E aí, de lá para cá, eu estou aí estudando, dando aula, fazendo minhas consultorias, e não parei mais. E para quem quer contratar esse trabalho, o que que você soluciona dentro dessa família? Em que aspectos, em que pilares você atua? A partir de que idade? Explica para a gente também que horas que começa essa tal da velhice, como é que está essa terceira idade, com toda essa mudança, com essa expectativa de vida que aumentou tanto, quem é velho, quem não é muita mudança nesse sentido, né, Ju? Demais, Carol. A gente está vivendo a nova velhice, né? Sim. O professor Kalash, que foi meu professor, professor de vários outros geriatras e gerontólogos, ele sempre fala isso, né? Que a gente está vivendo uma revolução da longevidade. Porque as pessoas, elas viviam muito menos tempo, então elas não se planejavam sobre aquele custo financeiro, emocional, familiar do processo de envelhecimento. Ninguém pensava nisso, né? O envelhecimento aqui no Brasil é um fenômeno muito novo, Sim. né? Agora a gente está tendo a primeira geração de filhos cuidadores que estão cuidando de pais centenários, porque não era normal viver 100 anos, né? E isso é novo, eu tenho 20 anos, 25 anos no mercado, e eu falo assim, 25 anos atrás, lá meus primeiros pacientes, aos 80 anos, eram muito velhos. E hoje eu tenho clientes de 80 anos que são jovens. Sim. Semana passada um se casou. Ai, que gracinha. Né? Então, assim, essa questão da gente ter um aumento no número de anos vividos, ela acaba influenciando todo o contexto ali social, cultural, histórico, familiar, né? Então, a gerontologia é uma ciência que foi criada para a gente estudar o envelhecimento de todos esses pontos de vista, né? Então, quando nós olhamos para uma pessoa idosa, a gente não olha só para ela. A gente olha para a situação financeira dela, para a família, se essa família está podendo prover esse cuidado, se essa pessoa idosa realmente precisa de cuidado, porque a gente tem aí uns filhos bem controladores, né? Que querem tomar conta e às vezes o pai ou a mãe ainda está autônomo, né? Então a gente precisa fazer essa mediação para que todo esse contexto se encaixe, né? E por conta disso, né, eu fui estudando cada vez mais. E fui fazer design de interiores, fui fazer design de moda, fui fazer várias pós-graduações, fiz pós-graduação em reabilitação neurológica, em geronto, fiz mestrado, fiz doutorado. E aí a gente vai ampliando, né, a capacidade de desenvolver serviços para resolver os problemas, né? A gente sai, eu falo assim, que a gente sai daquela coisa comum, que é que todo mundo fala, idoso precisa de atendimento interdisciplinar, né? O que é atendimento interdisciplinar? Aí ele vai frequentar um médico geriatra, que é importante a gente falar, geriatras são os médicos, gerontólogos são os profissionais que estudam gerontologia ou fazem bacharelado em gerontologia, que não são médicos. E aí a gente tem profissionais de todas as áreas aí, né? Desde profissionais de saúde, como arquiteto, designer, advogado, juiz, enfim, né? A gente tem aqui em Brasília
a Central Judicial do Idoso, que é coordenada pela doutora Moniz, e é extremamente ativa, né? Então, a gerontologia é uma ciência que envolve muitas outras ciências. E a gente, quando estuda, sai desse comum do interdisciplinar. Meu pai idoso vai ter um médico, um fisioterapeuta, um fono, um psicólogo, um personal, né? A gente cria uma outra ciência, porque esse entrelaçamento de conhecimento vira o que a gente chama de transdisciplinar, e tudo que é transdisciplinar promove a criação de novas profissões, de novas ciências, de novas soluções, né? Eu estou montando uma turma agora do meu curso de Design Thinking para o cuidado de pessoas idosas. E esse curso é um curso que ensina o profissional como sair do mais do mesmo, né? Então, assim, eu sou fisioterapeuta, mas eu não atuo mais na físio. Eu sou, hoje em dia, consultora, palestrante, professora, né? Faço adaptação residencial bastante em residências de idosos, faço consultoria para arquitetos, empresas de engenharia. Então, assim, eu fui além da minha profissão, né? Por quê? Porque tem problema para resolver, a sociedade tem problema. E à medida que a gente envelhece, mais problemas vão surgindo. E um desses problemas é justamente entender quem é essa pessoa envelhecendo. Não é necessariamente uma pessoa doente. Todos nós estamos envelhecendo e tem gente que envelhece muito bem, né? E a sociedade, ela precisa entender que, apesar das particularidades do envelhecimento, a pessoa, ela pode ser ativa, ela pode estar em sociedade, ela pode trabalhar, ela pode contribuir, né? Ela pode, ela deve e ela quer e ela merece estar, né? Primeiro, eu quero te parabenizar, foram tantas outras questões que me vieram à cabeça, além das dúvidas naturais sobre o que você já está fazendo. Uma delas eu tinha percebido, a questão do teu curso, com o auxílio da ferramenta do Design Thinking, que eu já utilizei, que a gente usa Design Thinking em várias, para tudo, né? Porque situações. É uma ferramenta de formulação de ideias e planos de trabalho. Exato, né? E poder associar isso a um teste mais rápido, sem precisar fazer todo um projeto, porque vai que não funciona. Exatamente. Para aquela família, daquela forma. Então, a inovação está presente hoje diante do quanto inovador também está sendo esse novo envelhecimento. Sem dúvida, sem esse dúvida. novo envelhecimento, porque é como você disse, não é mais só o SESC, a hidroginástica para quem está com mais de 60, né? As mentorias que eu realizei são as mulheres que estão falando assim, eu tenho mais, eu quero mais e eu vou além, e estão aí realizando sonhos. Complementando a questão que você trouxe da profissão, do quanto você se ampliou, o conhecimento é isso. A expansão dessa consciência, onde pessoas como você, que são sedentas por conhecimento, que inclusive é um dos meus principais valores, vão poder solucionar à frente, com mais agilidade emocional, o que está vindo por aí. Porque se você se mantiver ali, naquela caixinha, sem se expandir, porque daqui a pouco você está ali atendendo, você vai lembrar de algo da físio, depois da gerontologia, daqui a pouco do que você utilizou, estudou, e por isso se compõe algo que é único, que é seu. Sim. E esses são os profissionais do futuro. Sem dúvida, sem Porque dúvida. com o tempo que a gente tem para viver, os nossos filhos, nós mesmos vamos poder trocar de profissão inúmeras vezes. Evoluir no que a profissão. gente começou. Exatamente. E enquanto professora hoje, formando esses outros profissionais, o que um profissional que começa a estudar com você vai realizar enquanto consultor dentro de uma família? Como é que acontece? Eu vou identificar que agora eu estou com minha mãe, sei lá, com 80 anos, não é o caso, tá, mãe? E aí eu quero saber como é que eu faço. Eu estou brigando com meu irmão, não tem quem cuide, a gente não tem dinheiro suficiente, a aposentadoria dela não é suficiente, eu não posso deixar a empresa ou meu filho pequeno. Como que é essa atuação? Então, Carol, isso passa por a gente identificar primeiro dois públicos dentro do processo de envelhecimento, né? Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que não se prepararam para envelhecer, tá? Elas tendem a diminuir com o tempo, porque à medida que a gente vai ensinando, né?
capacitando a sociedade para o entendimento de que tem que fazer um capital de saúde, que você tem que construir o seu envelhecimento desde criança, né, com alimentação saudável, com exercício, com o cuidado da saúde mental, né, que é fundamental e às vezes é meio relegada, fica ali de lado, né, às vezes a pessoa acha assim, não vou perder tempo indo na aula de mindfulness, né, e é tão importante porque aquilo às vezes é um processo de cura que ela precisa passar e que vai curar a mente, o corpo dela e vai fazer ela amadurecer de uma maneira mais saudável, né? Então, a gente tem essas pessoas que não tinham isso na cabeça, né? Não sabiam como fazer para envelhecer bem. Elas nem imaginavam que elas iam viver tanto. Hoje é muito comum, quando eu atendo pessoas centenárias, elas me falarem exatamente isso. Nossa, doutora, eu não imaginei que eu ia estar viva com 101 anos. Né? Nossa, vou fazer aniversário de 103, né? Como assim estou aqui viva ainda? Né? Meus filhos têm mais de 80 anos, né? E a gente tem esse fenômeno mesmo de idoso cuidando de idoso, porque os filhos têm 80 anos e os pais estão centenários, né? Principalmente nas classes sociais mais altas, que tiveram acesso à saúde e educação, né? Então, a gente tem pessoas que envelheceram em situação de fragilidade com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade, maior propensão para ter infarto, acidente vascular cerebral, doença de Alzheimer, né? Então, esse público é o público que precisa do cuidado. Tá? Então, eu sempre falo que dentro do Design Thinking a gente precisa pensar, focar no sujeito para quem a gente vai oferecer o serviço, né? Então, para o profissional que quer focar nesse público, é muito importante entender se a pessoa vai focar nesses dois públicos ou em um só. Esse público precisa de cuidado, precisa de cuidador treinado, precisa de reuniões de mediação de conflito, você pode ser um mediador de conflito familiar, precisa cuidar da saúde mental, cuidar da saúde mental dos filhos que cuidam, Sim. né? Organizar a equipe ali de cuidado, gerenciar os horários de atividades, né? Ver quais profissionais de saúde que podem ajudar. Então, esse é o público do cuidado. Mas dentro do novo envelhecimento, da nova velhice, né? A gente tem quem envelheceu bem e quem está se programando para envelhecer bem. Né? E aí, esse público é um público que está buscando o serviço que não encontra, né? Porque é um público que eu falo assim, é o público em cima do muro. Por quê? Não é mais jovem, então já tem particularidades naturais no envelhecimento, a gente perde capacidade visual, auditiva, a nossa pele muda, perde músculo, né? É natural, por mais que a gente se cuide, existe um processo natural de desgaste desse corpo, mas a pessoa também não está do lado de quem está frágil, precisando de cuidado, né? Ela quer, muitas vezes, continuar no mercado de trabalho e não encontra uma empresa que valorize a maturidade e a sabedoria do tempo, né? E aí a gente entra como profissional capacitando essas empresas, né, esses empresários, para olhar para essa importância do tempo que a pessoa tem de vida, de trabalho, da experiência. Muitas vezes os profissionais mais jovens, eles até podem ser muito bons com as ferramentas digitais, de tecnologia, mas eles não atenderam, às vezes, a quantidade suficiente de pacientes, não tiveram tantos alunos, enfim, não tem experiência, né? Não tiveram tantos clientes, e quem tem essa experiência tem um bem que precisa ser valorizado, porque é um bem que tem muito valor. A experiência, ela muda uma empresa, né? Quanto mais você estuda, mais você vive a experiência, mais maduro você vive, você resolve os problemas num tempo muito menor. Né? Não é assim até com os problemas do dia a dia, né? Quando a gente é mãe, por exemplo, do primeiro filho, é uma confusão. Aí no segundo filho, a gente já passou por tudo pelo primeiro, tá mais tranquilo. No terceiro filho,
tá muito mais tranquilo, né? Tem um ditado que as mães falam muito, né? Que o primeiro filho você troca no trocador, todo bonitinho. O segundo você troca no sofá. E o terceiro você troca na grama, no tapete, dentro do carro, onde tiver que trocar. Porque você já aprendeu a resolver aquilo ali com as ferramentas que você tem naquele momento. E as pessoas mais maduras, elas têm esse poder, elas têm essa vivência. Então, muitas vezes, a equipe está lá penando, tentando resolver determinada questão, que aquela pessoa já resolveu 18, 20 vezes na vida dela, né? Mas a gente tem uma sociedade que não vê isso, né? Então, dentro do meu trabalho, eu atuo nos dois públicos, né? Eu trabalho com a parte de cuidado, fazendo consultoria para planos de cuidado, então eu atendo famílias, faço mediação de conflito, ajudo a dividir as tarefas de cuidado. Por que aparecem as brigas familiares? Porque geralmente tem um filho só que é o que está sobrecarregado, né, e está levando esse idoso ali para físio, fono, TO, academia, não sei para onde, consulta, comprando remédio, e ele não está tendo mais vida. E aí começa o conflito, porque ninguém quer ajudar, está todo mundo ocupado, a gente vive, né, hoje em dia num mundo em que está todo mundo ocupado Sim. mesmo, né, então eu atuo fazendo todo esse trabalho, né, mas eu atuo também no outro lado. Fazer uma perguntinha ainda desse público, para que quando for para outra, quem sabe a gente tem uma outra dúvida. Ju, como é que você consegue mediar, por exemplo, se existe uma lei que respalda, vamos supor, no meu caso, sou eu e o meu irmão apenas, porque tem famílias mais numerosas, né? Tem outras famílias de um filho só, que esse pode ser que entre numa exaustão e talvez tenha algum amparo aí junto à aposentadoria, não conheço exatamente dessa lei, mas de um irmão, né, de um ente querido ali que não está afim, não quer, se nega, está sobrecarregando financeiramente um outro que também está ali adoecendo e talvez esse não queira nem vir para essa reunião. Como é que você faz? Existe... Me conta isso, que eu acho que tem muita gente numa situação assim, né? Eu acho, Carol, que isso é uma dúvida bem comum, né? E as pessoas não sabem que existe uma legislação brasileira para o cuidado, né? A gente tende a ver só a questão da guarda compartilhada das crianças, o cuidado das crianças, porque a sociedade não demandava isso Sim. há anos atrás, né? Os idosos não chegavam a ficar totalmente dependentes, eles morriam antes. Então, o máximo que acontecia era ficar alguns anos acamado ali, porque teve um AVC, né, ou porque caiu, sofreu uma fratura, mas a gente não tinha esse longo tempo de dependência de cuidado que a gente tem hoje. A gente tem hoje, por exemplo, vamos pegar a questão da doença de Alzheimer, né? A gente está enfrentando uma pandemia de doença de Sim. Alzheimer. Também já vou falar sobre isso, porque esse também é um assunto que todo mundo me pergunta, né? Se tem prevenção. E tem, mas enfim. Antigamente, uma pessoa era diagnosticada com doença de Alzheimer, a esperança de vida dela era de, no máximo, 10 anos, né? Depois do diagnóstico. Hoje não, a gente tem pessoas sendo diagnosticadas com doença de Alzheimer e vivendo 20 anos, 25 anos com a doença, dependendo da idade com a qual ela foi diagnosticada. Eu falo assim, a medicina não deixa mais a gente morrer, né? Tem recurso para tudo, né? E aí quando eu vejo alguém falar para mim assim, não, eu vou continuar fumando porque quem fuma morre cedo, então eu não tô nem aí, eu adoro fumar, eu adoro beber, eu sou sedentário, eu gosto de ser gordinha, para mim tudo bem, eu tá acima do peso. Eu falo assim, olha, você está muito enganado, porque a medicina não vai deixar você morrer. Você só vai aumentar os anos de dependência e sofrimento que você vai ter na sua vida. E né? te digo mais, que eu acho extremamente injusto. Pais, mães, pessoas que intencionalmente, conscientemente vivem assim, vai gerar um aprisionamento para o seu filho que ele não merece. Ele não merece. Que ele vai ter que cuidar, vai sobrar para ele, poxa, né? Então pensemos, já que queremos estar vivendo mais tempo, né? Vamos aí viver de uma forma com a qualidade melhor, porque esse filho, porque a gente está falando do idoso, mas é também duro
para o filho, que tem que cuidar dos Pro filhos e filho. cuidar da mãe. Então, que Para essa comecemos a mulher ter... multifacetada de hoje em dia, E né? agora Mulher tem o sanduíche. pai, o marido, o Isso. filho. Então, a gente precisa de uma consciência coletiva de apoio, porque é desafiador, isso pira. Você já está sem tempo e agora quem quer abandonar pai? Ninguém, Mãe, né? até porque a gente nasceu precisando de ajuda, Sim. mas que tenhamos essa consciência, porque não é justo a gente achar que os nossos filhos vão estar ao nosso lado, nós podemos também pensar na nossa aposentadoria, nós podemos e devemos pensar o quão necessário é, porque eu não acredito que essa seja só uma obrigação diante do mundo que a gente tem hoje, Sim. né, de poder fazer todo esse planejamento e ter profissionais que podem nos auxiliar nesse sentido, porque eu vou aprisionar o momento de vida, de família do meu filho a mim e ainda assim adoecida por opção. É uma questão de responsabilidade Sim. social mesmo, né? Então você tem que encarar que você vai viver muito. E se você ficar fumando, você vai viver muito, só que você vai viver dependendo de um balão de oxigênio, né? Você, não quer emagrecer porque dá trabalho, ser magro dá trabalho? Dá, especialmente depois dos 40 anos, né? Você tem que comer menos, porque a vida é assim, a cada ano vivido, menos comida você precisa, né? É um fato natural do processo de envelhecimento, né? Então, aí você pensa lá, não, tá tudo bem para mim ser gordinho, né? Mas aí você vai ter hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes. Locomoção. A locomoção vai ficar ruim, você vai ter mais chance de cair, mas você não vai morrer, porque se cair, você vai botar uma prótese lá no seu quadril, você vai fazer fisioterapia e não vai morrer. Você vai ter um AVC, tem remédio, tem reabilitação, né? Então eu falo assim, não é mais tão fácil morrer. E por conta disso é que a gente tem esse desafio do cuidado, né? Porque as pessoas precisam tanto do autocuidado, né, que é bem isso que você estava falando, quanto de alguém para cuidá-las. E na legislação do Brasil... Isso, eu ia falar agora. A legislação, o Estatuto do Idoso, determina que o filho tem obrigação de cuidar desse pai idoso da mesma forma que um pai tem obrigação de cuidar de um filho menor de idade. Né? Então, assim, você cuida dos seus filhos cuidam de você. Isso é uma obrigação jurídica, você tem que cumprir. Se você não cuidar do seu pai, você pode ir preso, né? Então, existe essa legislação que as pessoas desconhecem, mas existe. Que legal. Só que assim como a gente tem a guarda compartilhada de crianças, de filhos, nós temos a guarda compartilhada dos pais também, né? E aí, às vezes, tem lá 4 filhos, e nem todos entendem que esse pai doente, essa mãe doente, é a responsabilidade dos 4, né? E aí, financeira, tempo, tudo. Carol, que maravilha. tudo. É a mesma coisa da guarda compartilhada das crianças, tá? Mesma coisa. Né, vai dividir a criança lá entre o pai e a mãe, enfim, então é isso. Todo mundo ali tem obrigação de manter essa criança na escola, de cuidar da saúde dessa criança, de mantê-la integrada na sociedade. É a mesma coisa com os idosos. São os direitos humanos, mas aí Exatamente. fracionados pela caridade, então, Isso. direito da criança e do adolescente, então tem o direito do idoso. Esse irmão, você que está aí sofrendo, porque a gente sabe o quanto isso acontece, né, por algum aí dos filhos que está sendo egoísta ou querendo cuidar somente da vida dele, tem uma lei que vai te dar respaldo e uma profissional como a Ju ou os alunos que são formados por ela vão poder atender e te instruir sobre tudo isso, como fazer, qual lei. Já aconteceu algum caso de você conseguir, aí tem que acionar advogados, como é que funciona? Sim, conta pra gente. A gente sempre recomenda a mediação, né? Então, eu sou formada em mediação de conflito por conta disso. Foi uma necessidade que eu vi ao longo do tempo, do mercado, inclusive, Sim. porque meus pacientes iam para o meu consultório, ou eu ia atender em domicílio, e aí eu via que aquele idoso estava mal cuidado, porque os filhos estavam brigando, enfim, né? E você sabe que também a compreensão do que é violência mudou muito ao longo dos anos, né? Então, você estar em casa vendo seus filhos brigarem é uma violência. Sim.
Ninguém quer isso, todo mundo tem direito à paz, né? Paz também é um direito humano, né? Então, a gente recomenda sempre, Carol, que essa procura de um profissional especialista em envelhecimento, né, que seja capaz de fazer essa mediação, seja a primeira medida a ser tomada. Por quê? Quando você vai diretamente para a justiça, aí é que a guerra estoura na família. Né? Porque aí você vai envolver advogado, juiz, audiência, né? E aí aquele conflito que já existia, ele vira algo às vezes muito maior, né? E muitas vezes de forma prejudicial ao idoso, Sim. como é prejudicial para certas crianças em guarda compartilhada, né? Que a gente sabe que quando está com a mãe é bem cuidada, quando está com o pai não é tão bem cuidada, ou vice-versa, né? Então, com os idosos isso pode acontecer também. Então, esse meu trabalho, ele começa sempre com isso, com a reunião familiar, com a gente tentar ver por quê, né, tentar determinar ali o porquê que essa pessoa não está conseguindo contribuir com o cuidado, se essa pessoa não tem irmãos, o que a sociedade pode ofertar em termos de apoio para esse filho único, né? Então, ele vai passar, por exemplo, um dia em uma clínica dia, onde ele vai ter atividades enquanto esse filho trabalha, ou talvez seja melhor para ele residir numa instituição de longa permanência, né, um residencial geriátrico, onde esse filho possa visitar, mas ele também possa trabalhar, porque o custo financeiro de viver muito é alto também, então os filhos precisam trabalhar, porque nem sempre a renda dos pais é suficiente para cobrir as necessidades. Agora, quando a gente não consegue isso, né, aí a gente apela para parcerias, né? Eu tenho uma equipe jurídica parceira, e aí é necessário entrar com um processo, né? Uma solicitação de análise do caso lá na Central Judicial do Idoso, e aí vai ter uma outra tentativa de mediação, mas já numa esfera jurídica, onde as pessoas elas podem ser responsabilizadas de uma forma mais intensa. Então, a gente sempre tenta a solução melhor. E quando eu sou chamada, né, para fazer essa divisão de tarefas, essa mediação de conflitos, eu procuro sempre ofertar um serviço bastante completo para aquela família, no sentido de que quando eu saio da vida deles, está tudo arrumado, né? Os horários de atividade, as cuidadoras estão treinadas, quem que vai levar no médico, quem que vai levar no dentista, que horas que vai ter tal e tal atividade. Então, assim, tem uma planilha, eu tenho um modelo, e nos meus cursos, eu tenho cursos que ensinam outros profissionais a prestarem também essa consultoria, tem aqueles modelos de planilha, e a gente tem tudo ali organizado, porque por incrível que pareça, as famílias não lembram de coisas básicas. Tem uma síndrome que eu mesma nomeei, que chama a síndrome da barata tonta, que é que tá tudo bem até o idoso passar mal. Na hora que ele passa mal, é um tal de pula, gente, de tudo que é canto, e não acha o documento, e não acha a roupa, o remédio, e não acha não sei da o quê, pressão, o remédio, a receita, o óculos, o aparelho de medir a pressão, o Sim. oxímetro, ninguém sabe onde está nada, porque a casa é uma bagunça. Eu tenho muita aluna personal organizer, porque elas estão atendendo famílias também que precisam dessa organização doméstica, né? Isso é ergonomia, isso é função do ambiente, né? Prover também essa facilidade para o cuidado, né? Então, é todo esse contexto. Quando eu saio de cena, tá tudo lá arrumadinho, né? Então, é uma consultoria, né? Uma consultoria para plano de cuidado que engloba tudo isso. É claro que eu tenho clientes que contratam serviços em separado. Às vezes, a família até já tem um plano de cuidado que está em andamento, ou é um idoso que está residindo numa instituição de longa permanência, né? Então, lá na instituição ele já tem todo o cuidado, mas os filhos estão brigando por conta de minha mãe está abandonada lá, fulano não vai visitar, só eu que vou, né? E visitar os idosos nos residenciais geriátricos é obrigação dos filhos, está na lei, inclusive. Se você colocar seu pai lá no residencial geriátrico e desaparecer, isso é considerado abandono, né? Abandono de incapaz, muitas vezes, porque quem está lá no residencial, às vezes, nem tem mais condições de tomar decisões sobre si mesmo.
e foi abandonado. Então, tem esse tipo de serviço também, né? Há pessoas também que a família está bem, não tem ninguém brigando, mas o cuidado está bagunçado, a casa não está adaptada, né? Então, dentro do meu trabalho, tem várias consultorias, né, que vão ali se dissociando numa consultoria maior para resolver os problemas. E eles são sempre muito personalizados, né? Sim. Porque aí eu tenho idoso que mora em apartamento, idoso que mora em casa, idoso que a própria família prefere cuidar, ou às vezes não tem condições de pagar a cuidadora, idoso que precisa do home care do convênio, porque não tem como pagar a cuidadora do próprio bolso, precisa utilizar o convênio que ele já paga caro, né? Que é um direito dele, e aí as cuidadoras do convênio às vezes não são tão boas, né? Então, a ideia é que a gente vá resolvendo problema a problema. Então, dentro dessa consultoria, você resolve a mediação de conflito, a adaptação ambiental. As pessoas pensam, Carol, que a adaptação de residência de idoso é só botar barra de apoio, né? Barra de apoio é o que está na cabeça das pessoas. Ah, não, minha mãe está idosa, então eu vou pôr barra de apoio no banheiro e tirar o tapete. E câmera para vigiar, né? E não é, tá? A residência de um idoso é um ambiente, assim, extremamente rico do ponto de vista de funcionalidade. Você tem vários cômodos e cada um ali tem a sua função. E quando você vai adaptar essa residência, tanto quando é uma pessoa idosa que mora sozinha, e que você quer adaptar para ela se manter autônoma, independente, saudável, quanto quando você precisa adaptar, segura isso, prevenção de acidente doméstico, né? Quanto quando você precisa adaptar para facilitar o cuidado, né? Porque a pessoa já está ali numa situação que ela está acamada, usando cadeira de banho, às vezes a família está mal orientada, compra a cadeira de banho errada, e aí assim, eu já tive casos, Carol, que eu cheguei no apartamento do cliente, e aí tinha um cantinho da sala, que lá tinha bengala abandonada, andador abandonado, uma cadeira de banho que tinha sido comprado, não tinha dado certo, tudo isso é desperdício de dinheiro, né? Então, você receber uma consultoria para você fazer as compras que são realmente adequadas para resolver os problemas, é uma economia, né? Então, não é um custo, é uma economia, né? E as pessoas precisam saber disso. Olha, tem conversa aqui para 5 horas, pode ter certeza, você vai ter que voltar, porque são muitos pontos importantes. Mas uma das promessas do consultório aberto é a gente falar exatamente disso. Preço, valor do seu trabalho, você já acabou de eliminar uma objeção de achar, poxa, eu já tenho que comprar tanta coisa e eu ainda vou ter que pagar alguém para me ensinar isso? É sim uma economia, né? E é justo que valha o que é muito importante. Então, conta pra gente dos valores, dos preços, de alguma forma onde esse nosso público possa começar a entender e também a se planejar para buscar um serviço tão importante, porque eu espero, de verdade. Eu tenho várias pontuações a fazer, mas quero te ouvir nesse sentido. Como funciona, quanto custa o trabalho ou parte dele da Ju? Então, Carol, depende muito do que aquela família precisa. Mas vamos pensar em termos de investimento na questão da desorganização. Ambiente desorganizado, controle de despesas desorganizadas. Eu tenho famílias que eu chego lá e eu pergunto para a filha, mas quantos pacotes de fralda você gasta por mês com o seu pai? Sim. Ah, eu não sei, porque quando está acabando a cuidadora me liga e eu saio correndo e eu vou lá e compro e tal. Quanto tempo dura o remédio do seu pai para você se planejar para pedir uma outra receita, se é um medicamento controlado, para o médico? Ou quanto tempo ele vai precisar retornar para ser reavaliado, para ver se ele precisa ou não tomar esse remédio? A pessoa não sabe nada, ela funciona apagando incêndio. Né? Então, é aquela pessoa que não tem paz, né? Então, está sempre nervosa, está sempre agitada, não tem esse controle financeiro, então ela nunca sabe quanto que ela vai gastar, e aí ela começa a ver tudo como um gasto. Sim. E aí ela pensa assim, mas eu contratar um gerontólogo para me ensinar a gerir o cuidado
dos meus pais é um gasto, porque eu já gasto tanto, né? E aí eu falo assim, você gasta tanto porque você está desorganizado, né? Então não é um custo, é um investimento, né? Eu sei muito bem disso, porque eu faço isso há mais de 20 anos, né? Então, quando você organiza e você economiza ali na compra de um equipamento que está errado, que foi abandonado, num tanto de fralda que às vezes você compra a fralda errada, às vezes você faz lá, né? Eu tive uma cliente que ela falou assim para mim, eu encontrei essas fraldas em promoção, aquela fralda tipo calcinha, que é de vestir, e aí eu comprei 18 pacotes, porque eu comprei todo o estoque, o resto do estoque que tinha na farmácia, porque estava muito barato. Só que quanto tempo essa pessoa idosa vai usar uma fralda estilo calcinha? Só enquanto ela tiver uma incontinência urinária que seja resolvida por aquela fralda, porque se essa incontinência urinária piorar, ela vai precisar da outra fralda, ela vai precisar de fralda noturna, ela vai ter que ter um suporte maior ali, né? E aí muitas vezes as coisas ficam desperdiçadas, né? Você precisa comprar uma fralda de um outro tipo e você fica lá com 8 pacotes de fralda encalhado, porque você comprou errado. Então eu ensino a fazer todo esse planejamento, né? E aí os valores, eles sempre são de acordo com o número de horas que eu vou trabalhar em cada caso, né? Eu tenho uma consulta inicial, tá? Que custa R$600 e é uma consulta que tem a duração de 2 horas e normalmente ela já serve para eu fazer uma lista de problemas que essa família ou que esse idoso está enfrentando, para a gente poder ver se a gente consegue resolver o que está precisando dentro dessa mesma consulta, ou se a pessoa vai precisar de um apoio maior. Eu tenho cliente, por exemplo, que os filhos não moram em Brasília, então quem tem que fazer as compras sou eu, né? Porque os filhos às vezes moram com o cuidador ou com outro idoso da família, né? E o filho tá lá, mora em Porto Alegre, mora em São Paulo, mora nos Estados Unidos, né? E aí eu é que tenho que fazer esse planejamento de compras e tal. Então isso é um plano muito mais personalizado, né? Agora, quando é uma consultoria, uma consulta ali em que você, em 2 horas, 2 horas e meia de consulta, dá para você resolver, a pessoa já sai com tudo prontinho ali, ela vai receber um relatório no final dessa consulta e ela vai começar a organizar a vida dela para não apagar incêndio, que é aquilo que a gente estava falando, né? Você não tem paz se você não sabe o que vai acontecer no futuro. Aí o pai tem diagnóstico de doença de Alzheimer, aí você começa, leva no físio, leva na fono, leva aqui, leva ali, tem que fazer estimulação cognitiva e não sei o quê, né? E de repente esse idoso fica estressado, fica doente, sobrecarregado, né? E você, em vez de ajudar, se piora essa doença, e aí a casa não está adaptada e ele cai, né? E aí tem pessoas com determinadas doenças progressivas, Parkinson, Alzheimer, enfim, outras demências também, Alzheimer é só um tipo de demência, que a doença às vezes progride meio que abruptamente, às vezes assim, parece que está tudo bem, aí sei lá, o cérebro resolveu entupir lá uma artéria, né, e causar um microinfarto cerebral numa pessoa que já tem Alzheimer ou já tem Parkinson, e esse paciente que estava declinando em rampa, ele vai declinar em degrau, né? Então, desce um degrau ali, né? E aí isso muda tudo. Né? De um dia para o outro, às vezes, né? Quando você senta com essa família na consulta e você explica, olha, o diagnóstico é esse, então você pode esperar que a curto prazo você vai ter que resolver isso, isso, isso e isso. A médio prazo você vai ter que resolver isso, isso, isso e isso. E a longo prazo você vai ter que resolver aquilo, isso e mais isso. Pronto, a pessoa ela fica em paz, porque ela tem um plano ali para ser seguido, né? E a paz, ela não tem preço, De né? jeito nenhum. E quanto mais paz você vai ter nos seus relacionamentos. Todos os outros relacionamentos, isso. além do cuidado com seus pais. Exatamente. Você facilitou até uma das últimas perguntas. Qual o momento, então, de te procurar, né? Porque olha esse nível de organização, né, gente? Entendemos que é melhor procurar primeiro do que esperar todo esse problema acontecer. Depois então, que a bomba já explodiu, né? Aí você vai sair com uma barata tonta Isso. procurando. Então, entendemos que já vem, né, anos com alguns desafios
e eu não sei como fazer a partir daí, qual é o momento exato da gente acessar esse trabalho? Carol, ontem eu estava assistindo um podcast da pediatra da minha filha, e ela estava falando com a Carla, que é uma amiga nossa nutricionista, sobre prevenção de autismo, e aí a pergunta era, eu quero ter um filho e eu quero evitar que ele nasça com autismo. O que eu posso fazer para eu contribuir para ele ter menos chance de ter autismo? E aí a Dulce, que é a pediatra, falou assim, olha, 1 ano antes de engravidar, você tem que mudar a sua vida, né? Só que as pessoas, elas tendem a esperar acontecer para depois se planejar. Então, você quer engravidar, é isso, você tem que se cuidar desde 1 ano antes, enfim. Com a pessoa idosa, é a mesma coisa. Então, se você já tem os seus pais aí, que já estão esquecendo de pagar uma conta ou outra, às vezes não estão mais conseguindo preparar a comida sozinhos, você está observando que a higiene não está tão boa, então não é todo dia que toma banho, está brigando com a cuidadora, com a empregada, está tendo conflito, já caiu, enfim. Às vezes o idoso cai, mas não se machuca gravemente, aí a família acha que está tudo bem. Até acontecer outra queda e ele sair todo quebrado, né? Então, gente, se você está aí com os seus pais, já tendo algumas alterações que você está observando, que são próprias ali do envelhecimento ou que podem ser típicas de um começo, início de alguma doença, procure alguém para te orientar. Tá? O médico geriatra, ele faz muito bem esse papel também, mas o médico geriatra, ele vai te orientar do ponto de vista da saúde. Os gerontólogos, profissionais como eu, vão te orientar em relação a todo outro contexto, né? Então, por exemplo, a questão de curatela, de procuração, né? Então, às vezes, a pessoa o idoso está lá com diagnóstico de Parkinson, Alzheimer, e a família não se atenta que daqui a pouco ele não vai conseguir mais assinar. Né? E aí, de repente, tem um imóvel que precisa vender, às vezes até para suprir a despesa do cuidado, da vida né? dele. E aí a pessoa não consegue vender porque o idoso não consegue mais assinar, porque não fez a procuração ou porque não curatelou, não fez a curatela judicial, né? Então, o ideal é que a gente comece a conversar sobre o que vai ter que ser feito antes dos incêndios, antes das bombas, antes das brigas, porque aí a gente vai ter um preparo para lidar, a gente já sabe, não vai ser surpresa. Sim. Né? Então, eu já sei que meu pai pode cair, sei, então o que eu tenho que fazer para ele não cair? Não é só isso, não é só levar para a academia, tirar o tapete e botar a barra de apoio, vamos ver se ele cozinha, né? Se cozinha, vou ter que melhorar a cozinha dele, né? Então, vou ter que ver se ele não está usando uma panela muito pesada, que vai cair no pé, que vai causar uma queimadura, né? Se por exemplo, o idoso que mora sozinho, vamos ver se a gente consegue alguém para ficar à noite com ele, vamos fazer um revezamento entre os filhos, ou vamos colocar a câmera. Como que eu vou utilizar a câmera? Porque tem gente que também coloca a câmera no cômodo errado, no lugar errado, né? Então, já cansei também de fazer a avaliação ambiental em residência, que a pessoa falou assim, não, eu tenho câmera, mas aí eu vou olhar a imagem do quarto, né, e o idoso às vezes está tendo desequilíbrio corporal e aí essa câmera não está apontada para a cama, está lá no quarto, mas vai prejudicar a privacidade, então eu botei a câmera mais para o ladinho. Se ele cai, não vejo. Né? Eu falei, pois mas se ela levantar da cama, né, para ir até o banheiro e ela tiver com um balanço ali, uma perda de equilíbrio, você não vai ver. Né? Você vai achar que está dormindo, que está tudo bem. A única coisa que vai dar para você ver é se ela não acendeu a luz, ou ligou, não ligou o abajur, né? Então, se você fizer antes, melhor. E isso funciona também para o outro público, né? Dentro da Geronto, que é o público que está querendo envelhecer bem, né? O que eu tenho que fazer para envelhecer bem? Né? Então, eu também presto consultoria para esse público, né? Inclusive, já atendi vários professores meus, né, de mestrado, doutorado, porque, assim, quem dá aula tem muita paixão por dar aula. Eu sei disso porque eu tenho paixão, eu quero dar aula pro resto da minha vida, mas, às vezes, não dá, né? A gente sabe que no Brasil, 75 anos, você ganha já um cartão lá de aposentadoria expulsória, né?
Então, se você está no serviço público ou numa faculdade, uma universidade, vão te aposentar com 75 anos. O que você vai fazer da sua vida entre 75 e 100 anos? Vai ficar sem fazer nada? Né? Quem sabe você pode encontrar um trabalho voluntário, você pode mudar de profissão, você pode criar os seus próprios cursos e vender na internet. Né? E da mesma forma eu atendo profissionais também, que querem muitas vezes montar um serviço para ajudar esses idosos e essas famílias, mas não tem conhecimento suficiente. Por exemplo, eu dei uma consultoria para uma instituição de longa permanência, né, que é o nome correto, para o que antigamente a gente chamava de asilo, mas no popular a gente chama de residencial geriátrico, que aí todo mundo sabe o que é, né? A pessoa era uma pessoa com uma extrema boa vontade, que cuidou da mãe, do sogro, né, durante alguns anos, pessoa apegada à causa dos idosos e tal, e aí ela falou, ela recebeu um dinheiro de uma herança, ela falou, quero montar um negócio para idoso. Então, eu vou montar um centro-dia para eles passarem o dia aqui, né? Aí ela alugou um espaço, botou a barra de apoio no banheiro, nos banheiros, né? Depois ela pretendia evoluir para um residencial geriátrico, conforme o lucro fosse aparecendo, sob demanda, né? Então, ela chegou num ponto, gente, que ela começou a se endividar, porque ela não sabia como proporcionar um serviço que fosse integral e que vinculasse, de fato, esse idoso e essa família àquele serviço que ela estava prestando. Então, ela precisava mostrar valor naquilo que ela estava fazendo. E ela não estava conseguindo fazer isso. Ela achou que era abrir uma porta lá e que os clientes iam entrar, né? E muito porque o ambiente dela era completamente inadaptado, não era completamente nada convidativo para idoso, né? Ela alugou um espaço, ela pintou tudo de branco, então assim, a parede era branca, a mesa onde tinha terapia ocupacional era branca, enfim, né? Foi na vibe aí da decoração lunar, né? Eu falo assim, parece que a pessoa está na lua, né? Só que idoso, gente, não enxerga decoração lunar. Idoso não enxerga pouco contraste. Então, idoso precisa de bastante iluminação e de contraste de cores. Aí, um dia, uma pessoa caiu, né, porque sentou errado na cadeira, a cadeira não tinha braço, ela não sabia que a cadeira tinha que ter braço, né? E aí ela passou por um incômodo enorme, e aí ela falou com uma pessoa que me conhecia, e falou, olha, eu acho que você está precisando de uma consultoria aqui dessa moça, essa minha amiga trabalha com isso, e ela vai te ajudar a organizar o seu negócio, né? Então, também eu ajudo os profissionais, ajudo a abrir negócio às vezes, né? Às vezes a pessoa quer também abrir um negócio de consultoria, ela não sabe como, né? Então, eu trabalho nessas 3 frentes aí. O idoso que precisa de cuidado, quem está querendo fazer o seu capital de saúde para envelhecer com qualidade de vida e ativo, e os profissionais que precisam trabalhar nesse mercado. Carol, eu sei que nosso tempo está curto, mas eu preciso falar isso. Fale. Gente, a economia prateada, tá? Que é o conjunto de serviços e produtos que são criados para suprir os problemas das pessoas idosas e das suas famílias, movimenta 2 trilhões de reais, tá? No Brasil por ano. Ou seja, a gente tem mercado, as pessoas não estão consumindo porque elas não estão encontrando serviços. Né? Ou estão encontrando serviços onde elas não ficam, porque o serviço é ruim, né? Então, é uma grande oportunidade de mercado também. E eu não estou falando isso só por conta de pensar assim, mas os profissionais estão pensando em ganhar dinheiro. Primeiro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? Senão, como é que a gente paga os boletos, né? Então, mesmo os filhos que estão lá cuidando, eles trabalham, né? Os idosos têm a renda deles. Então, você não vai abrir um negócio que não vai te dar dinheiro. Mas você vai abrir um negócio que tem que resolver o problema do seu cliente. Senão esse negócio não vai se sustentar e você vai causar prejuízo para as pessoas. Né? Então, é importante a gente falar isso. É uma grande oportunidade profissional, mas é necessário se capacitar para isso. Muito, muito, muito bom, muito rico. Ficaria aqui e, de verdade, quero te ouvir mais. Acredito que você trouxe algo que, para você que está nos assistindo, pode ser muito desafiador começar a falar. Não é fácil
ter que começar um atrito familiar, porque de uma forma ou de outra, se já há uma divergência de ideias, da maneira de cuidar, do tempo a ser dedicado, inicia-se aí um conflito. Mas pessoas adultas têm que ter conversas duras e sérias. E começar a pensar que seu pai ou mãe está envelhecendo, isso é um tanto quanto antinatural. Mas durante a nossa conversa, o que me chamou a atenção é que nós começamos com fraldas e estamos terminando essa conversa aí com fraldas, ou seja, nós precisamos tanto deles durante um tempo. Só que era incomum que nós, filhos, fôssemos cuidar tanto dos nossos pais. Mas a expectativa de vida aumentou e agora nós temos que ter esse olhar e esse preparo de retribuir e de uma forma emocionalmente minimamente saudável, porque a gente não se lembra o quão acarinhado e cuidado foi quando a gente babava ou fazia xixi. É bonitinho quando é criança. Eu ainda não vi e não sei como vai ser o envelhecimento dos meus pais, mas eu espero ter o mesmo cuidado, a mesma paciência, o mesmo carinho, o mesmo respeito quando for inverso o papel, onde eles vão estar fazendo xixi, igual meu pai fala, perna abaixo, ou babando, ou esquecendo, porque nós perguntamos tantas vezes, por quê? Por quê? Por quê? E eles tiveram paciência conosco quanto tempo? E aí agora, quando um pai começa a perguntar, você já está velho? Você está esquecendo tudo? É tão duro. É um reforço de um estereótipo sofrido, né? Que associa o envelhecimento à decrepitude. É muito triste isso, né? Sim. Envelhecer é natural, ficar decrépito e ser visto como decrépito não é natural. E não né? é normal. E não deve ser encarado como algo normal, é violento, né? Então, esse é o meu chamado desse programa, que foi lindo esse episódio. Eu sou grata por ter te ouvido e eu espero que ele possa chegar. Assim como a Casa das Pontes, que nós estamos hoje, que é a empresa que eu represento, que nós escolhemos ser pontes para conectar propósitos, para levar a voz onde ela precisa chegar, e que essa sua voz, que esse serviço de utilidade pública, de saneamento mental, emocional, seja lá o que for, sabe, de uma responsabilidade social, possa chegar muito longe, promovendo novos profissionais, qualificação de profissionais que já existem, famílias mais saudáveis e continuando se amando, que promovam um legado e não acabem com tudo. É justo que isso aconteça. E é isso. Muito, muito obrigada. Se você acredita que esse assunto pode servir para mais alguém, encaminha. Nós vamos deixar aqui na descrição todos os contatos onde você pode encontrar a Ju. E agora chamo Ju com intimidade, porque quero estar junto, quero aprender mais, quero poder fazer parte disso, que é algo que eu já comecei lá atrás, hoje eu entendi mais ainda o motivo do porquê eu querer te encontrar tão rápido, vai além do que eu imaginava. Vamos deixar aqui, e você médico, profissional de saúde, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, doula, que queira sentar nessa cadeira, entre em contato conosco, que o seu trabalho, a sua profissão, a sua formação, a sua vida vai ser ouvida com carinho, respeito e realmente com presença. Obrigada e obrigada. Obrigada, mesmo. eu que agradeço. Foi ótimo poder ter esclarecido, né, mais sobre isso. Porque é aquilo que a gente falou, né, Carol? É um tema pouco debatido, né? Mas agora é muito vai fácil longe. a gente falar de beleza, de juventude, e é difícil a gente encarar o envelhecimento como algo natural. Mas todos nós vamos envelhecer. E se a gente não cuidar dos nossos idosos hoje, der exemplo para os nossos filhos e construirmos uma cidade amiga da pessoa idosa, ninguém vai cuidar da gente depois. Sim. Né? Porque o exemplo é a melhor forma de aprendizado. Sim. Né? Ele arrasta. Humano. Exatamente. Obrigada. Até já já, se Deus quiser. Até!